Fala, gente boa! Bom, primeiramente, o que eu irei mostrar para vocês é essa foto aqui, ó, desse senhor aqui, desse cara, com cara de quem, com o jeito de quem acabou de assistir um Jack, um jogo do Jack, e obviamente não gostou do que viu, tá? Esse rapaz aqui que eu estou mostrando a vocês, esse aqui é o Dr. Plácido Gomes de Oliveira, justamente o cara, né, a pessoa que acabou batizando a rua sobre o qual eu estou comentando, né? Bom, mas afinal de contas, quem foi o Dr. Plácido Gomes de Oliveira? Era um top dos tops, o manda-chuva da época, o cara, né? O bicho quente da parada. Bom, era quase isso. Bom, o doutor, ele, como o próprio nome já indicava, né, ele era médico. Bom, ele era um dos filhos do Procópio Gomes de Oliveira. Procópio Gomes de Oliveira que dispensa qualquer apresentação e sobre o qual eu até, em um vídeo até relativamente recente, eu contei um pouco da história dele. Bom, no caso, o rapaz ali cuja foto eu mostrei a vocês, ele se formou em medicina e ele nasceu em 5 de outubro de 1884, aqui mesmo em Joinville, e ele se formou em medicina no Rio de Janeiro em 1910. E durante um certo tempo, ele até viveu no Rio de Janeiro. Ele clinicou no Rio de Janeiro, para ser mais exato, no Hospital da Beneficência Portuguesa. Ele não ficou muito tempo lá no Rio e ele acabou retornando a Joinville. Bom, ele além de ser, obviamente, de ter medicado, né, de ter sido médico, ele foi jornalista. Inclusive, foi um jornalista bastante atuante. E, além de, de ter sido um jornalista atuante, ele foi um jornalista bastante combativo, com opiniões bastante fortes. Ele foi. Ele trabalhou em 3 revistas, né, na Revista do Estado, na revista O Município e na revista Época. E ele também trabalhou no jornal Gazeta de Joinville e no jornal Correia de Joinville. Então, esses foram os órgãos de imprensa no qual o nosso amigo, o doutor, né? Nosso amigo doutor, ele trabalhou, obviamente, como jornalista. Inclusive, em 31 de julho de 1922, ele e o Carlos Gomes de Oliveira, sobre o qual comentei no vídeo anterior, e que era primo dele, né, do nosso amigo doutor, ele e o Carlos, eles acabaram sendo presos. Mas, afinal de contas, o que os dois andaram aprontando? Quais foram as estripulias que o nosso amigo doutor e que o nosso amigo Carlão acabaram fazendo? Bom, é que eles escreveram artigos não só defendendo, como exaltando a revolta dos 18 do Forte. Isso aparece em qualquer livro de história do Brasil que se preze. Bom, isso foi um levante de militares, de uma unidade militar de Copacabana, lá no Rio de Janeiro, e que essa revolta, esse levante, era contra o então presidente da República, o Epitácio Pessoa. Né? Bom, caso eu não esteja enganado, era o Epitácio Pessoa. Sim, era o Epitácio Pessoa, o presidente da República naquela ocasião. Isso em 5 de julho de 1922. Tá? Então, essa revolta ela acabou logo sendo dominada, né? E só que, infelizmente, acabou sobrando para o nosso amigo Carlão, para o nosso amigo doutor. Porque, como eu estava dizendo, eles escreveram um artigo defendendo esse levante. Então, o governo não gostou nada disso, né? E os nossos amigos, eles acabaram sendo presos. Eles acabaram sendo delicadamente conduzidos até Curitiba, e de Curitiba eles foram levados até o Rio de Janeiro. E eles ficaram um mês vendo, digamos, o sol de uma maneira, digamos, não muito ortodoxa, né? Esse foi o período que eles ficaram presos. E no retorno deles, até tem uma foto, infelizmente a qualidade da foto não é lá grande coisa, né? Mas vale a tentativa, né? Essa foto aqui, ó, ela foi batida, obviamente ela é de 1922, ela é do antigo Porto do Mercado Público. Então essa foto que vocês estão vendo da recepção popular que o nosso amigo doutor e que o nosso amigo Carlão tiveram no seu retorno da prisão, tá? Foto de 1922, tá? Que eu estou
pelo menos tentando mostrar para vocês, tá? Então, obviamente, a repercussão dessa prisão foi a pior possível, né? Eles ganharam muito apoio popular, e como vocês puderam ver, ou pelo menos eu tentei mostrar, a população, o povo em massa, foi até o porto, do antigo porto do Mercado Público, recepcionar o doutor Plácido, né? E o Carlos Gomes de Oliveira. Então, eles ganharam muito apoio popular em virtude desse fato, né? Desse ocorrido. Bom, o doutor Plácido, ele foi filiado ao Partido Republicano Catarinense, e foi justamente pelo Partido Republicano Catarinense que ele acabou sendo eleito deputado estadual. Então ele exerceu esse cargo de 1922 até 1924. Então foi um mandato bem curto. E ele foi eleito com 7.767 votos. Embora ele tenha sido eleito e exercido o cargo de deputado estadual pelo Partido Republicano, logo ele acabou virando a casaca. Ele acabou se tornando filiado, né? Acabou se filiando ao Partido Liberal Catarinense. Inclusive, ele chegou a ser presidente da unidade joinvilense, né? Do diretório joinvilense do Partido Liberal Catarinense, isso em 1934. Bom, o doutor Plácido, em 1932, ele foi médico-diretor de higiene pública municipal. Esse cargo equivale hoje ao de um médico sanitarista, né? Isso em 1932, o período que a data que ele acabou exercendo essa função. E por duas vezes, de 1932 até 39, e de 46 até 55, até 1955, ele foi presidente do Conselho Joinvilense de Medicina, né? Da Associação Joinvilense de Medicina. Então, ele exerceu esse cargo de presidente dessa entidade por duas vezes. Um outro fato que eu estava me esquecendo em relação ao Dr. Plácido é que ele foi um dos digamos, entre aspas, soldados do tiro de guerra do número 226. Tendo um vídeo que eu gravei em março, em que eu contei um pouco da história do 62BI, de 1916 até 1945, houve um tiro de guerra em Joinville. Esse tiro de guerra estava localizado no que hoje é a Avenida Procópio Gomes, ali do lado daquele casarão que foi do Abdon Batista e que hoje é a sede da Secretaria Municipal de Bem-Estar Social. Então, ao lado desse casarão, ali do lado, funcionava o tiro de guerra 226, repetindo, de 1916 até 1945. E o nosso amigo, né, o nosso amigo doutor Plácido, ele não só foi um dos, digamos, atiradores, né, um dos soldados do tiro de guerra, como ele fez parte da comissão de contas, né? Ele foi um dos responsáveis pela fiscalização das contas do tiro de guerra. Isso em 1917, né? Então foi uma figura bastante atuante, uma figura muitíssimo importante, e daí o fato dele ter batizado essa rua que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? A rua Doutor Plácido Gomes, que é uma das ruas, uma rua, aquela ruazinha que passa aos fundos, né, do Hospital São José, ao lado do Hospital São José, né, que vai em direção à rua Ministro Calógeras, começa na rua São Paulo e termina na Ministro Calógeras, né? Bom, mas afinal de contas, eu tinha encerrado o vídeo anterior, afirmando que o Corpo de Bombeiros de Joinville surgiu nessa ruazinha, mas como assim, vocês estão perguntando? Bom, essa história, já estava me esquecendo, né? Eu, de maneira desastrada, como sempre, já estava me esquecendo de uma coisa importante, né? Para mostrar para vocês. Só um instante. Sim, já achei. Já achei a foto, tá? Só um pouquinho. Sim, essa foto aqui, ó. Essa foto é de 1910. Sim, é de 1910. Essa foto aqui, ó. Não sei se será possível eu mostrar com nitidez para vocês, mas vamos tentar, né? Eu tentarei. Bom, um dos que aparecem, tá, nessa foto aqui, ó, é justamente o Francisco Gomes de Oliveira, né, que hoje batiza aquela ruazinha do lado do Ernestão, tá?
Nessa foto, até não sei se vai ser possível apontar aqui, ó, o meu dedo tocar. Tá? Onde o meu dedo está tocando, não sei, tentarei de novo, tá? Aonde o meu dedo está apontando, tá? Esse senhor aqui, ó, debaixo do meu dedo, tá? É justamente o Francisco Gomes de Oliveira. Não sei se está sendo possível vocês enxergarem, mas do lado dele está um menino. Esse menino é justamente o Carlos Gomes de Oliveira, sobre o qual eu falei no vídeo anterior, tá? Então o Barbudo, né? O senhor Barbudo, né? Que eu estou tentando apontar aqui com um dos meus dedos, que está abaixo desse meu dedo aqui, que está se movendo. Esse senhor barbudo é o famoso Chico, né? O Francisco Gomes de Oliveira, hoje nome de rua, né? E o menino ao lado dele era o filho, obviamente o filho, Carlos Gomes de Oliveira, doutor Carlos, né? O rapaz aí que andou fazendo estripulia que acabou sendo preso, juntamente com o doutor Plácido, né? Bom, mas afinal de contas, por que o Corpo de Bombeiros Voluntários surgiu nessa rua? Bom, essa história ela começa lá em 26 de julho de 1890. Bom, nessa data, o Heinrich Walter, que era um imigrante suíço, ele comprou uma área enorme, uma quantidade enorme de terras, para ser mais exato, nos 110 mil metros quadrados de terra. Bom, essas terras, elas ficavam entre a então Catarina Strasse, que é a antiga Rua Santa Catarina, que hoje é a Avenida Getúlio Vargas, e entre o que hoje é a Rua Ministro Calorges. Então, entre essas duas ruas ficavam esses 110 mil metros quadrados de terra, que o Heinrich Walter, migrante suíço, como eu disse ainda há pouco, acabou adquirindo, isso lá em 1890. Bom, nessas terras, em uma das laterais, né, do que hoje é a Rua Doutor Plácido Gomes, ele acabou instalando um engenho de Araruta. E ao lado do engenho de Araruta ficava a residência dele, onde morava eu vou chamar só de Henrique, né, onde morava o nosso amigo Henrique, né? Bom, esse engenho de Araruta, em junho de 1892, esse engenho de Araruta acabou pegando fogo. Então, pouco tempo depois disso, isso acabou sendo a motivação definitiva para que se criasse um corpo de bombeiros em Joinville. Inclusive, um dos filhos do nosso amigo Henrique, que era o Wilhelm Friedrich, vou chamar apenas de Guilherme Frederico, ou só de Guilherme. O nosso amigo Guilherme, que obviamente era amigo do nosso amigo, que era obviamente filho do nosso amigo Henrique, ele foi justamente um dos criadores, um dos fundadores do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Isso em 13 de julho de 1892. Para quem não sabe, a reunião de fundação do Corpo de Bombeiros de Joinville ocorreu no Salão Berner. O Salão Berner, ele existia onde hoje é aquele prédio, aqueles dois prédios, em estilo enxaimel, durante muito tempo, onde durante muitos anos funcionou a loja HM, né? Ali na rua 9 de Março. Então, nesse local, onde durante muito tempo, durante muitos anos, ali na frente da Biblioteca Pública, onde durante muitos anos funcionou a loja HM, ali era o Salão Berner. E, repetindo, ali ocorreu a fundação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, em 13 de julho de 1892. Mas, repetindo, pouco antes disso, em junho de 1892, ocorreu esse incêndio nesse engenho de Araruta. Então, esse incêndio nesse engenho de Araruta é que acabou sendo o motivo, né, a principal motivação para que se criasse o Corpo de Bombeiros. Daí o fato de eu ter afirmado, né, que o Corpo de Bombeiros, de certa maneira, surgiu no que hoje é a Rua Doutor Plácido Gomes. Obviamente, essa história não fica por aqui. Eu tenho mais informações a passar a vocês, né? Então, até o próximo vídeo e um abração.